Olá, meu amigo da Movement, começando mais um episódio da nossa resenha sobre por dentro dos esportes de força. Eu sou o professor Pedro Ivo e eu estou aqui hoje com meu amigo Leonardo Melo, que é um especialista no kettlebell, e ele veio hoje para a gente bater um pouco de papo, a gente conversar um pouquinho sobre o esporte kettlebell, que é algo que poucas pessoas conhecem. Todo mundo está muito familiarizado com a ferramenta kettlebell, mas não tem tanta familiarização assim com o kettlebell enquanto esporte. E a ideia hoje era a gente passar um pouquinho dessa... A gente não, né? Você, né, Léo? A ideia é você passar um pouquinho dessa experiência, até porque eu não tenho quase nenhuma, só de leitura e de alguma movimentação, alguma prática que eu tenho. Então, primeiro eu queria te agradecer por ter vindo aqui. Momento, sei que a pandemia está difícil para todo mundo se deslocar e você está ainda recluso, especialmente por causa do seu filho, que nasceu há pouco tempo, então 9 meses. Você ainda está um pouco mais cuidadoso do que o normal, você ainda está mais recluso. Então, te agradeço demais por ter disponibilizado o tempo e ter se arriscado e vindo aqui para a gente trocar essa ideia. E aí eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal um pouquinho, para o pessoal te conhecer e fala um pouco, começa introduzindo para o pessoal assim, o que é o esporte kettlebell. Primeiro, eu tenho que começar como sempre que eu recebo um convite da Movement, eu preciso sempre agradecer, e o discurso é sempre o mesmo, né? Eu, como acadêmico até depois de ter me formado, né, sempre assistindo lá os cursos da Movement, sempre foi um prazer, né, alta qualidade sempre, e recebendo um convite, estando do mesmo lado aqui para poder contribuir de alguma forma, é sempre uma honra mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço aqui no caso, né? Bom, eu comecei, na verdade, com o kettlebell, a paixão mesmo assim com o kettlebell, né? Foi com o Fabão, né? Nosso querido Fabão, e foi voltado mais para uma modalidade esportiva do kettlebell, mas que é o juggling, né? O kettlebell esporte em si, o malabares, né? E começou a partir daí a minha paixão, né? E na pandemia agora, desde, se não me engano, foi abril ou maio, eu procurei o Ivan Markov, né, que é o atual campeão russo lá de kettlebell esporte no biatlo, um monstro lá, né, e eu fiz uma certificação com ele. E a partir daquele momento eu comecei a cair para dentro assim do kettlebell, da modalidade esportiva, né, kettlebell esporte, e treinando e participando de competições, vivenciando um pouquinho. Esse ano passado, na verdade, né, as competições foram todas online, né, por causa da pandemia, mas não teve aquela emoção de subir numa plataforma ali, né, e ter um contato direto com outros atletas assim, mas deu para iniciar no esporte, né, ver como é que é, sentir o peso do kettlebell durante uma competição, né, durante o tempo de prova, qualquer que seja que a gente vai fazer. E foi mais ou menos assim que eu comecei, né. E a modalidade esportiva do kettlebell, ela começou ali, cara, o kettlebell, na verdade, como uma organização, né? Foi criado um comitê para desenvolver regras de regulamentação lá na década de 80, né? E apesar do kettlebell já ter sido usado um pouco antes para treinamento físico, complementar os treinos de atletas, de militares e tudo mais, foi introduzido em escolas, universidades, aquilo ali. Mas como esporte regulamentado foi em 85, se eu não me engano, tá? E aí a gente tem, dentro do esporte ali, e estou falando de feminino e masculino, tá? Que tem provas que são diferentes, mas a gente tem movimentos modalidades como o long cycle, que seria o clean and jerk, né? E isso você pode ser, no caso do masculino, com os dois braços, né? Com dois kettlebells, né? E no feminino, monarch, long cycle, né? Com um braço só. Você tem o snatch, que aí é a prova que eu mais gosto, o movimento que eu mais gosto de praticar, e tem o jerk, né? E eles podem ser feitos de maneiras isoladas, né? Você participar só do snatch, só do jerk, só do long cycle, ou como biatlo, né? Aí você faz o long cycle junto com o snatch, por exemplo, dependendo da federação que você está participando.
Você pode ter também o half snatch, por exemplo, né, que você faz o movimento de snatch, na descida Desce do jeito que você quiser. Desce no hack aqui e parte para o swing, e daí faz o snatch de novo, né? Então, essas são as modalidades, os movimentos que a gente tem competitivos no Kettlebell Sport, tá? E essas provas podem ser disputadas em tempos diferentes, tá? Você tem as provas clássicas, que seriam provas de 10 minutos, por exemplo, para você fazer o máximo de repetições que você conseguir nesse tempo, de 30 minutos e de 60 minutos, tá? E dependendo também da federação, você vai ter alguns detalhes, algumas regras diferentes. Aí já entra um ponto aqui que eu fiquei, durante um tempo, eu falei, pô, coloco o Kettlebell dentro dos esportes de força, não coloco, porque a gente fala muito de esporte de força porque a gente acaba usando o Kettlebell no dia a dia, né? O profissional de educação física que usa o Kettlebell, ele normalmente usa ou para movimentos básicos, tipo um goblet squat para desenvolver força de um aluno que não é tão bom assim, ou então ele usa para fazer a parte de potência e tal, com o Kettlebell swing e algo assim. Mas as provas em geral, elas não têm, ela tem mais uma perspectiva muitas vezes de endurance, então seria uma dimensão de força endurance, né? Tipo powerlifting, que é uma repetição com a maior força possível que você consegue sem dimensão de tempo. Está no extremo da força pura. Você diria que o Kettlebell estaria no extremo mais para força endurance. Acho que seria um oposto, né? Obviamente, como você falou, é uma capacidade de força também, não questão de você ter força, né? Para você levantar um Kettlebell, vamos falar da categoria Elite, por exemplo, um Kettlebell de 32 kg. Para você levantar aquilo lá no snatch, você tem que ter uma força absurda, uma velocidade absurda e, consequentemente, gerar uma potência absurda também, né? Só que em cada repetição você tenta economizar o máximo de energia possível, né? Então se você for ver um atleta, assim, um cara que tem uma boa técnica, fazer um snatch com 32 kg e um snatch com 16 kg, o padrão de movimento é exatamente o mesmo, né? Ele vai gastar a força necessária para cada peso que ele está segurando. Ele não vai gastar tudo que ele tem ali numa repetição só, entendeu? Mas eu diria que estaria assim num outro extremo dessa capacidade de força, né? De resistir por longos períodos a movimentação. Então, né? as provas em geral têm 10 minutos? 10 minutos, meia maratona, que seriam 30 minutos, e a maratona que são 60 minutos. Né? E aí você não larga o Kettlebell, você não pode largar. Né? Nos nets você vai descansar com um braço lá em cima da cabeça, e no long cycle, no jerk, tudo é na posição de hack. Tá? Esticou o braço aqui embaixo, parou, acabou, entendeu? Botou no chão, acabou. Então você tem que... A tua anatomia, né, ela tem que se condicionar a essas posições de recuperação, né? O segredo é a economia de movimento, né? Total, é óbvio. Ser muito forte e dentro dessa força total tentar economizar o máximo em cada movimento. Cada repetição. E aí você tem... Para você poder durar mais, obviamente. Durar mais, com certeza. Dependendo da federação, por exemplo, numa prova de maratona, que são 60 minutos, tem federação que você pode fazer o máximo de repetições que der. Vamos supor que em 50 minutos você não aguenta mais. Você largou o Kettlebell, ok, as repetições são contabilizadas. Agora tem federação que você vai a 59 minutos, 58 segundos, morreu, caiu. Zerou, entendeu? Então você tem que tentar dimensionar isso, e isso é muito treinado, né? Muito treinado. A gente trabalha muito em cima do pace, né? Nas repetições, nessas provas, e tenta seguir a risca por ali. Se você der uma de maluco numa prova, ali, sei lá, de 10 minutos, né, que eu participo, por exemplo, desde o começo, a chance de terminar essa prova antes é grande, entendeu? E tem alguns detalhes técnicos que a gente treina, que a gente precisa treinar para tentar durar mais, né? Assim, a pega, por exemplo, a maneira com que você faz a transição da pega para a inserção, como você vai apoiar os braços, né? E a própria movimentação em si, né? Então você tem detalhes em todos esses movimentos para poder, como você falou, durar mais, né? Durante aquela prova de quanto tempo que seja. Assim, o Kettlebell é relativamente novo, né, para o mercado. Eu acho que devo ter sido um dos primeiros a usar a Kettlebell numa perspectiva de fitness aqui no Rio, sei lá, 2006, 2007. Eu tinha nem nascido, né?
mais ou menos nessa época. 2006, 2007, e eu lembro que eu levava o Querobel e tal, só que a gente sempre usou, né, dentro da perspectiva do fitness, era muito mais na pegada do estilo duro, né, do hardstyle e tal. E hoje o Querobel já não é novidade mais, mas o esporte Querobel ainda é muita novidade, né? É muito pouco divulgado, conhecido o esporte, né? E é por isso que até um papo que a gente já bateu, mas estou tentando montar aqui uma federação carioca para a gente tentar divulgar mais ainda esse esporte, que eu particularmente estou bem engajado e bem apaixonado, né? E é isso, a ideia é divulgar o máximo possível esse esporte porque é uma ótima opção de treino, né, cara? Opção de treinamento. Na pandemia, então, se mostrou assim. Eu consegui manter meu nível de condicionamento, por exemplo, treinando só o Querobel Esporte. Né? Eu fiquei na pandemia, porque o Breno nasceu em abril, estava quase no auge ali da pandemia, o pessoal começou a ficar em casa, né? E eu já tinha alguns Querobels. E eu estava treinando lá na Inox, né? Antes daquela viagem, então eu estava com um bom nível de condicionamento. E aí comecei, depois que eu fiquei em casa, né, que eu investi, né, naquela certificação, como eu falei, eu comecei a treinar muito só o Querobel. E quando eu resolvi sair de casa para treinar, para dar uma corrida, por exemplo, eu fiz exatamente o mesmo tempo que eu estava fazendo antes, sabe? Na mesma distância que eu tenho lá no meu condomínio, eu tenho uma distância que eu já calculo, já sei direitinho, 1 quilômetro, 2, 3, 4. Então, eu resolvi sair para correr e me senti da mesma forma do que há 3 meses atrás, quando eu tinha parado de correr, por exemplo, entendeu? Essa versatilidade do Querobel que você está falando, que é um negócio que eu acho que é sensacional, porque ao mesmo tempo que a gente está falando aqui do Querobel, enquanto na perspectiva de um esporte de força, mas com num espectro da força mais para força endurance, que seria a capacidade de você tolerar uma carga não máxima, mas elevada durante muito tempo, ele te permite trabalhar de maneira tão diversificada, né, que para uma situação dessa de pandemia, onde você está dentro de casa, você não fica a dever para nada, nenhum padrão motor, né? Você consegue trabalhar tudo. Você agacha, você faz dobradiça, você empurra, você puxa, você praticamente faz tudo. E combina de forma a ter um estímulo cardiorrespiratório, quer dizer, a ferramenta, saindo aí um pouquinho da questão do Querobel Esporte, a ferramenta ela é absurdamente completa, né? Quando se a gente fugir um pouquinho do Querobel Esporte, como você falou, aí o leque aumenta absurdamente, né, cara? Aí você consegue realmente trabalhar qualquer tipo de estímulo que você quer, né? Tanto de força como de a endurance muscular ali. Mobilidade, tem ótimos trabalhos de movimentos clássicos do Querobel que trabalham mobilidade. Eu particularmente sempre faço alguns antes do próprio treino do Querobel Esporte, né? Estou sempre em contato com essa ferramenta para trabalhar toda e qualquer capacidade física ali, né? Então, se você abrir esse leque, acho que você não precisa de mais nenhuma ferramenta para trabalhar. Você consegue uma academia em casa com Querobel e 1 metro quadrado ali, sabe? Agora, já pegando esse gancho, diferencia para o pessoal a ferramenta em si, porque o primeiro Querobel que eu comprei, ele foi um cast iron, né? Era até do pessoal lá de São Paulo, da Arte da Força. E eu, durante muito tempo, usei esse Querobel e ele servia para o que eu precisava. E aí eu fui para os Estados Unidos em 2009 ou 2010 e eu trouxe, você deve ter lembrado, um amarelinho de 16 lá do Perform Better. Eu trouxe o Querobel de competição na época porque eu achei ele bacana. Eu não tinha nem noção, não entendia muito bem a diferença deles. Então fala um pouquinho dessa diferença de equipamento em si. Para quem já trabalha com a linha profissional, que chama de ProGrade, né? É difícil tu voltar para um cast iron, cara. É muito difícil, cara. Mas assim, você consegue fazer tudo com qualquer um dos dois, né? Porém, quando você pega no ProGrade ali, cara, para começar, ele não muda de tamanho, né? Então você vai ter Querobels de 8 kg até 32, tá?
você muda a carga dele, mas o tamanho, a dimensão é exatamente a mesma. Então, isso para uma progressão de carga sem alterar a técnica é fundamental, né? Então, você tem até os kettlebells de 2 e 4 quilos, né? Lá nos Estados Unidos tem uma box, não sei se vai chamar assim lá, mas uma área de kettlebell, mas que trabalha só com crianças. Então, o cara fez esse ProGrade de 2, 4 e 6 quilos, entendeu? Com a mesma dimensão? Exatamente a mesma dimensão. Tentei comprar, mas mandar via fica caro demais, para mim. Então, eu espero quando voltar ao normal, eu vou lá e aproveito uma viagem de 4 quilos, dá para trazer na mala e zero problema. Tranquilo. E você tem até de 40 quilos, por exemplo, que é exatamente o mesmo. Eu, inclusive, trouxe o meu ProGrade, esse amarelinho, que foi lá na Inox muitos anos, na mala. Eu trouxe na mala. Antigamente, eu me lembro que o cara me parou, eu estava trazendo ele na época, eu estava trazendo... Eu trouxe até remo na mala. Eu estava trazendo, trouxe remo também, estava trazendo a corda naval e estava trazendo anilhas bumper, que na época não tinha aqui ainda, de 5 libras só, porque aqui começava em 10, né? Tava trazendo aquelas de 5 quilos, né? Ou 10 libras. E aí eu me lembro que o cara me parou e falou: o que é isso aqui? Uma bola de ferro na mala, né? O cara não entendeu nada. Eu falei: não, isso é um equipamento de treino. Expliquei para ele o que era. Eu trouxe o meu assim. Mas a diferença entre eles, eu acho que a principal diferença, na verdade, é essa facilitação na hora da progressão, tá? Porque se eu tenho no movimento do esporte, por exemplo, em que eu faço uma transição da posição de grip, né, para a posição de inserção, eu costumo, né, caminhar com a mão na alça, né? Eu seguro no ângulo para na hora da inserção passar para o outro ângulo, por exemplo. Então, assim, se a alça tem o mesmo tamanho das diferentes cargas, isso me facilita. Agora, no Cash Iron, o de 8 kg é do tamanho, o de 12 é do tamanho, quanto mais pesado, maior é o kettlebell, tá? Então você tem que ajustar isso daí para poder desenvolver a tua progressão na carga, né? E aí estou falando do kettlebell esporte, tá? Mas se a gente vai para essa linha mais fitness, tá? Acho que não vai fazer tanta diferença, mais seria no encaixe, na inserção da mão. Tem uns kettlebells que a alça ela é muito diagonal, né? Você tem a alça aqui, né? A alça lateral ela cai para dentro aqui, né? Então na hora de botar na posição de inserção, posição de hack, por exemplo, para fazer um press, que seja, às vezes ele pega numa posição aqui que incomoda, sabe? E o ProGrade você não vai ter isso de jeito nenhum, cara. Que vai encaixa como uma luva. Não, realmente, assim, depois que você usa o ProGrade para treinar, ele faz muita diferença. Mas as academias são raríssimas as que tem ProGrade, né? A maioria tem o basicão. Porque para proposta de uma academia funciona. Para o que você vai fazer, eu quero Kettlebell Swing, Goblet Squat, a galera faz muito sumô, agachamento sumô com kettlebell e tal, acaba usando para outra coisa, ferramenta, né? Então, realmente para isso aí não faz diferença. Agora, para fazer mas até se você for fazendo um clean and jerk, um snatch que seja, se você tem um outro estilo de movimentação, né? No hardstyle, por exemplo, eles usam muito a pega no centro da alça. E não muda, né? No snatch, no swing e a posição final, de lockout lá do snatch, você continua no meio. Então, diferença nenhuma faz, tá? Na verdade, talvez faça, porque na hora que ele encaixa, o contato é diferente, você não vai acostumando o local, né? Vai calejando, exatamente. Aí, nesse sentido, sim. Olha assim, uma vez que tu usa o ProGrade, é difícil. Tanto é que agora, não sei, ele já perdeu até quantas pontos. E eu te perguntar o seguinte, o que tem de equipamento, o cara que quer treinar, o que mais que é legal o cara ter de equipamento, assim, alguma proteção pelo antebraço, o que faz diferença? Você fala, cara, isso aqui faz diferença realmente. Isso aqui não tem tanto... Mas voltar para o kettlebell esporte. Sim. Então, coisas que a gente usa no kettlebell esporte, tá? A munhequeira, só que aí o atleta ele usa mais aquilo ali como retenção de suor, né? Porque quando a mão começa a suar demais, os atletas são muito dependentes do scalp, do grip, né? Então, quanto mais escorregadia está a alça, mais força tem que fazer, mais rápido você vai gastar a tua pega, então você vai render menos. Ou vai terminar a prova antes, dificilmente você consegue. Eu não consigo fazer uma prova de 10 minutos com um kettlebell de 24 quilos. Eu não consigo nem 1 minuto se bobear, tanto que eu fico suando. Queima demais, né? Aí você acaba gastando demais. Então, a munhequeira ela vai servir
tanto para segurar o suor, quanto para o iniciante, de repente, minimizar o impacto do kettlebell, até ajustar a inserção direitinho, o time de inserção, né? Até ajustar esse ponto. E a gente usa também o cinturão. Ele é diferente de levantamento de peso, por exemplo, né? E a gente até usa de maneira diferente ele. A gente não aperta ele para dar aquela estabilidade, para segurar. A ideia não é essa, tá? É único e exclusivamente aumentar a tua área de apoio dos cotovelos aqui, tá? Então, por isso que ele fica até frouxinho, a gente não aperta muito ele. Então, quando você, como a posição de hack que a gente falou, é uma posição de descanso, tá? E, dependendo da prova, se for maratona principalmente, que você vai suar absurdamente, o teu cotovelo ele acaba escorregando o teu apoio. Então, quando ele encontra o cinturão aqui, já é um apoiozinho para você conseguir relaxar o braço e recuperar e dar continuidade. Quer dizer, então numa prova de ginete o cara nem vai usar. O cinturão eu não uso, no ginete eu nem uso. É mais pro long cycle, pro jerk, por exemplo, né? Para você poder apoiar o cotovelo. Então, para o kettlebell sport em si, o cinturão e a munhequeira são o que o pessoal costuma usar, tá? Nem toda competição deixa você usar uma faixinha, por exemplo, aqui na cabeça, né? Que também vai ajudar só a retenção de suor, né? Só por causa disso. E o sapato? O sapato, ele também tem uns específicos pro kettlebell sport, tá? Aqui no Brasil tem um cara que faz, tem o meu treinador, e tem muita gente que compra de um cara lá da Rússia, né? Ele manda um sapato para cá. Mas ele também tem aquele saltinho, um pouquinho mais elevado atrás, para facilitar a tua posição de local. Mas um de levantamento de peso resolve, né? Atende total. Só o fato... É porque, às vezes, eu nunca tive um de levantamento de peso, tá? Mas eu acho que ele acaba sendo um pouquinho mais duro, né? Menos flexível do que o kettlebell sport. Tá. Eles, segundo esses fabricantes, né, que o tipo de contato, eles alegam muito que a sola é feita de um couro lá, ele é todo de couro, inclusive a sola é de couro, eu não sei se o levantamento de peso é assim, né? Mas ele é um couro flexível que facilita essa mobilidade aqui na hora de você fazer um jumpzinho para poder fazer um encaixe lá em cima no jerk, no jerk, né, especificamente. Então, essa sapatilha realmente faz diferença, tá? Faz diferença, principalmente na posição final e te ajudar um pouquinho na impulsão, vamos dizer assim, né, para jogar o kettlebell lá para cima, tá? Como se ele acumulasse um pouquinho de energia e te ajudasse ali nessa transferência de posição, né? Isso, você está falando da pega, é um benefício indireto absurdo, né? Total. Porque você tem uma melhora da força de... Apesar da gente tentar relaxar o máximo possível ela, cara, são 10 minutos pelo menos segurando aquilo ali, cara. Então é um benefício secundário ali. Isso na prova, né? Em treino você vai ficar... Na verdade, os treinamentos no kettlebell sport, eles são... O volume de treinamento ele fica muito parecido com o volume de prova, tá? Só que espaçado. Então vamos supor, a prova que eu faço em 10 minutos. Eu vou ter ali 10 séries de 1 minuto com 1 minuto de descanso, por exemplo, né? Eles com um pace lá. Ou ele vai fazer umas 2 ou 3 blocos de 3 ou 4 minutos. Sabe? Ele não fica muito distante para mais ali do teu tempo de prova, tá? Mas é isso. A pega ela trabalha demais ali no kettlebell, tá? Principalmente uma estratégia, por exemplo, para melhorar, que eles usam muito em snatch, por exemplo, você faz um swing ou 2 swings para cada snatch, tá? Então, quando chega em 2 minutos, 3 minutos de treino, o kettlebell tá quase voando na sua mão, né, cara? Tu não aguenta mais segurar ali, o kettlebell tá queimando, explodindo o teu antebraço ali, né? E você falou no início, você começou fazendo outra modalidade que ainda essa mais nicho ainda, né? Que é o juggling, né? Fala um pouquinho dela pra gente. Também, como a gente falou, que é uma modalidade esportiva do kettlebell, tá? Que tem regras, assim, só fazendo um comparativo com a ginástica artística, você tem determinados movimentos que você precisa fazer obrigatoriamente naquela série. No juggling você também tem, tá? Durante a apresentação de juggling, uma prova de juggling, você tem que fazer alguns movimentos, tá? Obrigatórios ali. E assim, acho que tem que ter Eu nunca tive um aluno que quis praticar assim, especificamente o juggling, tá?
Tu tem que ser mordido por aquele bichinho ali e cair de cabeça, né? Assim, eu acho que tem né? algumas modalidades que elas demoram um pouco. O pessoal gosta de ver, acha maneiro, né? Grava um vídeo para lá. Mas eu tenho a impressão também, né, que é o seguinte, assim, o nosso drive para começar a fazer essas atividades, ele ainda é um drive muito de condicionamento, de estética, de saúde. E aí quando você se percebe bom naquilo e pega o gosto, você acaba enveredando um pouquinho para o lado do esporte. Assim, dificilmente alguém entra, tirando, por exemplo, um jovem garoto que vai entrar no levantamento de peso olímpico, ele vai entrar no esporte. Normalmente o cara começou a fazer crossfit, por exemplo, aí ele gostou do levantamento de peso, mas ele começou a fazer crossfit porque falaram para ele que era bom, que secava, que ele ficava forte, ele começou. E aí ele se percebeu bom no levantamento de peso, aí ele começa a gostar e ele acaba sendo direcionado para o esporte, ou para o kettlebell e tal. Dificilmente o cara vai para o esporte em si, né? Nesses esportes em geral. Então eu acho que à medida que a gente tem cada vez mais pessoas entrando e, como você está fazendo com o kettlebell, divulgando, porque o próprio kettlebell esporte, as pessoas nem sabem que existe o esporte kettlebell, acham que é só um equipamento para treinar. À medida que isso vai acontecendo, e esse trabalho de divulgação é muito importante, a tendência é o negócio ir aumentando. Então eu imagino que para frente a gente vai ter público. Não acredito, hoje eu não consigo ver muita gente fazendo, mas eu ainda acho que o kettlebell Malabares pode ter uma entrada um pouquinho maior do que a gente vê hoje, porque hoje realmente é só, como tu disse, normalmente é o cara que treina muito, e aí ele começa a brincar e tal, e aí aquilo acaba, se ele levar jeito, ele for bom, ele vai desenvolvendo, né? Não é uma coisa que alguém olha e fala assim, quero aprender, quero ser atleta de kettlebell juggling. Né? É mais difícil ainda, né? O kettlebell esporte, por exemplo, dos atletas assim que eu conheço, todos são profissionais de educação física. Não tem ninguém aliado, já está no meio ali do esporte ou do treinamento e entra, né? Assim como eu também. Estou na educação física, no meio do esporte, gostei da ferramenta e por mim engajei naquilo ali. Entendeu? É isso. Daí cabe a nós ali, né, tentar massificar isso aí, né, divulgar e mostrar os benefícios. Eu acho que uma das coisas legais e foi uma das coisas que me motivou a fazer essa resenha com os esportes de força, que a gente vê muito a força só como... em outros episódios a gente já conversou isso. As pessoas veem muito a força como um meio para eu ganhar massa muscular e tal, e não como um fim, como a modalidade. Inicialmente era um esporte, aí isso acabou saindo, inúmeros benefícios estéticos, de saúde e tal, isso ganhou o fitness, e com o CrossFit houve um resgate. Há muitas pessoas que foram expostas aos esportes de força, e aí houve um resgate da força enquanto esporte, aí levantamento de peso, o strongman crescendo, o próprio powerlifting, o kettlebell, o próprio crossfit, que é um esporte de força, e até o próprio bodybuilding, ele já tem a influência um pouco diferente, mas hoje a gente tem clareza que esses esportes, muitas pessoas já procuram como fim, falar, não, eu quero ser atleta disso, mas ainda é pouco, mas a tendência é isso crescer demais. Eu acho que tem um mercado bom aí para ser explorado e se desenvolver para frente. Até porque na pandemia, por exemplo, a procura pela ferramenta aumentou absurdo. Eu tentei comprar para clientes meus e não tinha mais onde comprar. Daí, aquele primeiro que a gente comprou, primeiro que eu comprei, né? Lá de São Paulo, não consegui, estava tudo esgotado. O cara tinha 2 kettlebells lá, mas era de, sei lá, de 28 quilos, 24, 20, sei lá, não era o que eu queria. E tudo esgotado, tudo. O prazo de entrega demorava demais, cara, demorava demais. E qualquer um, não era só os proveios não, tá? Até o cash out estava tudo esgotado. Nem colchonete tu achava, às vezes. Mas foi isso e elástico. Nossa, elástico também. É que talvez o processo de produção do elástico seja mais rápido, não sei, mas no início também teve escassez. Mas é aquilo, pela sua facilidade, pouco espaço, né, que você precisa, o negócio esgotou, a pessoa tem que ficar presa em casa mesmo, né? Então esgotou e tudo achava. Até que depois eu consegui contato com outros fabricantes
e já produzem mais em massa, eles são só voltados para o Querobel, né? Então consegui um estoquezinho lá ainda e comprar mais alguns, né? Indicar para alguns alunos e tudo mais. Eu tô lá com a minha família de Querobel, deve ter, sei lá, quantos Querobel. Que vai começando a entulhar dentro da casa, né? Vou treinar na casa dos meus pais. Pô. Vai entulhando. Já não estou treinando, comecei treinando dentro de apartamento. Comecei a ter problema. Magnésiozinho aqui, outra ali, sujava a casa toda. A gente tem que montar um Querobel Club lá na Inox e começar a botar isso aí para funcionar. Não, com certeza. Começar a ter aula de botar esse esporte para frente, porque a gente, nos últimos anos, aí, a quantidade de publicação com a ferramenta aumentou bem, né? Assim, em cima do Querobel Sport, o Querobel, como eles chamam lá, né, na Rússia, ainda tem muito pouco, né? Tem muita pouca coisa voltado para o Querobel Sport, né? A maioria dos trabalhos são em cima do hardstyle, sim, né? Sim. E aí, às vezes fica até difícil de tentar fazer alguma transferência do Querobel Sport para outra modalidade. Mas eu sei que tem um russo, por exemplo, um atleta russo de Querobel Sport, elite, né? O cara, ele sem treinar, para com maratona, ele consegue correr a maratona. Ele correu, levou lá o seu tempo, quase 4 horas ou 4 horas, sei lá, mas ele teve condições de correr uma maratona, sendo atleta de Querobel, entendeu? Então, assim, para esporte de longa duração, por exemplo, de resistência, o Querobel Sport pode ser uma boa alternativa, por exemplo. Se o cara, sei lá, machucou o joelho, machucou alguma coisa do membro inferior, o Querobel Sport, com pouco impacto que ele tem, por exemplo, nos nets, você consegue tentar manter alguma coisa da capacidade dele, por exemplo, com o Querobel Sport, né? Mas assim, muito empírico ainda, né? Mas a gente consegue, começa assim, né? E aí, devagarinho... Primeiro vem a prática, depois vai vindo a ciência, né? Em cima do negócio. Você começa a testar, ver o que funciona, o que não funciona, e aí começa a explicar isso. O hardstyle, por exemplo, já tem aqueles trabalhinhos, né, para cada vetorização horizontal, então uma transferência para uma corrida de sprint, por exemplo. Beleza, né? Só que aí o swing do hardstyle é completamente diferente do swing do Querobel Sport, né? A vetorização é diferente, né? A dominância é diferente, né? Uma é mais dominância de quadril, outra é mais dominância de joelho. Você tem que levar o Querobel para cima, vertical o vetor, né? Então muda completamente a característica. Né? Então, por isso que a gente não consegue pegar esse tipo de trabalho e falar que ele quer aplicar no negócio, verdade, né? Verdade. Mas acho que na prática, né, é uma excelente opção para esse fim, né, de endurance. E assim, para a gente já encaminhando aqui para a gente encerrar o nosso papo, me fala como é que você vê hoje tanto o esporte quanto a ferramenta dentro de um cenário de uma pessoa que não é do esporte, mas que pode usá-lo para desenvolvimento de saúde, qualidade de vida. Assim, o que eu quero dizer imagina um profissional, um professor que está nos vendo ali, o que ele pode tirar do esporte que pode ajudá-lo a dar melhores aulas e a conseguir mais resultado com seus clientes. Como eu falei, a transferência, por exemplo, para uma corrida, ela é muito, muito, muito clara para mim, né, na prática. Então, eu tenho muitos alunos, e acho que com certeza muitos aí tem muitos alunos que detestam correr, por exemplo. Né? Então, se você consegue, de alguma forma, introduzir essa ferramenta no teu cliente, aumenta muito a tua capacidade, o teu leque para oferecer para o aluno ali, tá? Principalmente com esse caráter cardiovascular, né? De endurance, de treinamento aeróbico, por exemplo, né? Então, acho que investir nessa ferramenta e nesses padrões clássicos de movimento, tá? De long cycle e muito na técnica dele, né? Porque no primeiro momento vai ser muito desconfortável, tá? Eu sinto muito desconforto ainda em descansar com a peça aqui em cima, né? Estou me condicionando ainda nisso, né? Mas eu tenho aplicado muito o Querobel em todos os meus alunos de qualquer idade, tá?
em todos os meus alunos. O swing, por exemplo, é muito fácil de você aplicar, né? Então, você trabalhar o teu aluno com esses padrões básicos do kettlebell é extremamente fácil e enriquecedor de todas as formas, tá? Função e capacidade respiratória, né? Eu uso muito nessa vertente, né? De condicionamento. E ainda mais agora que eu estou dando aula, eu não tenho dado aula em academia, por exemplo, né? Eu dou muita aula em academia de prédio ou lá no estúdio, né? Tá. E então, assim, eu não tenho opção para dar para a pessoa de treinamento aeróbico, né? A não ser se eu trabalhar com intervalo, curto, alguma coisa assim, mas com a ferramenta do kettlebell, eu pego e consigo tranquilamente, entendeu? Faço um trabalhozinho voltado para o kettlebell esporte, né? Com o estilo kettlebell esporte, e consigo ganhar tudo que eu não consigo lá numa academia, né? Numa esteira, numa bike, num remo que eu não tenho acesso, né? Então, acho que vem nessa intenção aí, tá? Fora todos os padrões clássicos de força, que aí sai um pouco do esporte, mas eventualmente entra na preparação, né? Você trabalhar a dobradiça, quer dizer, você pode fazer tudo isso, né? Não, sim. Isso é tudo simples também, né? Eu falando do kettlebell esporte, seria mais voltado para isso, mas se a gente for abrir o leque, tudo, cara. Trabalho de força muito bom que você faz. E se você mudar, por exemplo, a posição do kettlebell, se eu pego ele apoiado aqui, ou se eu seguro ele com a base para cima, por exemplo, já muda completamente o estilo. Mobilidade, né? estabilidade, estabilidade, muito rico, né? Então você consegue, com a ferramenta, estimular demais, entendeu? E de diferentes maneiras. Você consegue fazer um ano inteiro de treino e sem ficar monótono também, porque a opção é muito grande, a variedade é muito grande, a variabilidade é muito grande. Isso é uma diferença absurda, né? Para longo prazo. E eu, particularmente, acho muito mais dinâmico do que uma máquina, por exemplo. Não que eu não use, né? Eu sou completamente a favor e uso a máquina, mas dá uma outra dinâmica para a aula, né? E os meus alunos, particularmente, eles gostam bastante, aceitaram bastante a ferramenta, o que me facilitou, né? Porque... Sim, mas ele também tem um poder de convencimento do professor. Sim. Se ele me vê com aquela paixão toda, fica muito mais fácil ele aceitar a ferramenta. E ele compreende, vê sentido no que está sendo feito. Muitas vezes o professor quer empurrar alguma coisa no cara, e o cara não consegue ver sentido e o professor não sabe explicar. Às vezes o professor nem sabe o sentido daquilo, mas considerando que ele saiba, às vezes ele não sabe vender a ideia. E aí isso torna um pouco mais difícil a aquisição ali, né? Você comprar a aderência aquele valor. Bom, Léo, muito obrigado, cara, pela sua participação mais uma vez. Pô, extremamente feliz com o nosso papo, foi muito esclarecedor. Tenho certeza que todo mundo vai adorar e vai curtir bastante. Gostou muito do que a gente apresentou aqui. Espero que a gente consiga fazer mais. Vamos repetir a nossa certificaçãozinha de kettlebell pela Movement. Muito legal. Já estamos aí. E aí, dessa vez, talvez incluir um pouco mais da parte do kettlebell esporte, que acho que cabe, né? E aí, pessoal, você que está nos assistindo, não esquece de compartilhar o vídeo, manda para algum amigo que você acha que pode ser interessante, se inscreve lá, curte, ativa as notificações para receber o material que a gente vai estar colocando aí com frequência, sempre falando sobre algum assunto aí da área do fitness, alguma coisa que tenha relevância para o nosso mercado. Tá bom, Léo? Mais uma vez, cara, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, como eu falei no começo, né? Sempre enriquecedor trocar alguma ideia contigo e espero que tenha sido bom para vocês também e segue a Movement, que é sempre um bom negócio. Valeu. Camarada, obrigado. Obrigado a você. Valeu, pessoal.